Muito bem, caríssimo estudante, chegamos aí aqui num momento muito importante aqui da revisão dos conteúdos que nós vimos aí ao longo dessa unidade de número 1, certo? Eu sou a professora Iris Lene, estamos aqui no componente de Educação Física. Sem perder tempo, dá uma olhada aqui no nosso slide, na nossa aula de número 14.1. Olha lá, 14.1. E aí nós trabalhamos o que, Prof. Iris? Nós vimos aí 4 aulas, eu vou trazer aqui para vocês o reforço aqui de 4 aulas. E o que foram aí nessas 4 aulas? Nós falamos daqui, trago aqui para você a aula 2, a aula 3, a aula 6 e a aula 7. Aula 2, a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. Aula 3, a aptidão física e trabalho. Aula 6, exercício físico na prevenção de problemas da coluna vertebral. Aula 7, atividade física e os seus efeitos nas fases da vida. Na aula 2, o que nós vimos, prof? Nós falamos aqui, certo? Sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho, ok? Nós tivemos aqui também a linguagem do corpo na contemporaneidade, onde nós trouxemos aqui, eu trouxe para você a forma complexa de integração interpessoal, comunicação não verbal, expressa por gestos, expressões faciais e posturais. Também trouxe aqui a relevância do conhecimento da linguagem corporal, onde eu frisei com você sobre o domínio das práticas, domínio das próprias expressões e gestos, as mudanças no comportamento e imagem de uma pessoa. Falamos aqui sobre o corpo fala através de instintos, de desejo, de sentimentos, pensamentos, consciência, razão. Considerei aqui também a totalidade dos gestos, as expressões e a postura corporal. Falei ainda com você sobre o corpo e a comunicação não verbal na vida diária. Foi reforçado aqui sobre os traços de personalidade, observar aí as pessoas, como elas agem, a leitura e o comportamento corporal, né? Através de um desconforto, de uma falta de confiança, a distância do assunto, a insegurança, são pontos assim a serem observados. Então, dentre esses pontos, da linguagem do corpo na contemporaneidade, a relevância do conhecimento na linguagem corporal e o corpo e a comunicação não verbal, a gente tem que observar muito bem o ser humano quando a gente vai criar uma ideia sobre ele, né? E aí, o que a gente tem que observar quando a gente fala de linguagem do corpo, linguagem corporal, né? Ela nos traz muitas coisas, muitas situações, né? Então, ela pode ser que a pessoa, em determinado momento, apresente aí como sendo uma depositária de saúde ou de doença. Então, eu posso estar num momento não tão legal de saúde, né, físico. Eu posso ter expressão de força coletiva ou poder individual. Eu posso ter uma extensão aqui de sucesso e de insucesso. Então, tudo isso, o meu corpo, ele vai transmitir aí, certo? Então, esse corpo transmite diversas informações. E aí é preciso observar alguns pontos, né? Prestar bastante atenção. Quais são os sentimentos, as expressões faciais, as microexpressões faciais, né? Tudo isso diz muita coisa, traz muita informação aí sobre essa linguagem do corpo. Observar também a questão da aparência física, pois ela vai evidenciar a forma como você trata os seus cabelos, a pele, as unhas, os pés, o sapato, a roupa. Então, isso também fala muito sobre você. Então, linguagem corporal é tudo de bom, né, gente? A gente tem que saber observar esses pontos e utilizar ao nosso favor. E aí eu trago uma questão agora para a gente poder recuperar. Estamos aí fazendo essa revisão aí dos conteúdos da unidade 1, né, para recuperação, e é importante que você observe aí. E aí eu trouxe uma questão para vocês, tá? Uma questão única que diz o seguinte: qual a importância da imagem corporal no ambiente de trabalho, né? Então, letra A, ela não tem importância desde que o trabalho seja bem feito. Letra B, ela influencia apenas as relações com os colegas de trabalho. Letra C, ela pode afetar a confiança e a autoimagem, impactando o desempenho profissional. Letra D, ela é relevante apenas para cargos que envolvem contato com o público. E letra E, a imagem corporal não tem nenhuma influência no ambiente de trabalho. E como resposta para essa questão, qual a importância, eu trago a letra C,
que ela pode afetar aí a confiança e a autoimagem, impactando aí o desempenho profissional. A gente está falando de um local de trabalho, um ambiente de trabalho, certo? Primeira revisão realizada, vamos para a segunda revisão aqui, que é da aula de número 3. E nessa aula de número 3, nós tratamos aí sobre a aptidão física e o trabalho, certo? Nela, o que a gente falou? Que tipo de relações há nesse ponto entre a atividade física e o trabalho? Então, a gente precisa entender primeiro o que é a aptidão física. E essa aptidão física, ela é a capacidade de realizar as atividades físicas cotidianas com tranquilidade, com menor esforço, certo? Eu vou ter aí um melhor desempenho nas minhas atividades laborais, no meu trabalho, na disposição diária para as atividades e nas minhas capacidades funcionais também, tá? A aptidão física eu consigo observá-la aí em alguns testes, né? Se eu precisar aí de forma de avaliação de aptidão física profissional, eu posso me utilizar de exames médicos e de avaliação clínica, do índice da capacidade para o trabalho, o ICT, e também teste de aptidão física, o TAF, né? Falando do TAF, nessa proposta aí de um concurso público militar, o que vai ser observado? Vai ser observada a minha força, a minha resistência aeróbia, a velocidade, a resistência muscular e a agilidade também. E quais são esses tipos de testes, né, que eu vou estar sendo observado, né? Vou estar sendo testado. Então, eu tenho o teste de flexão de quadril abdominal, o teste de impulsão horizontal, o teste de tração da barra fixa, a corrida de vai e vem de 20 metros e o teste de corrida de 12 minutos também, certo? Muito bem. Como que eu vou me preparar para fazer esses TAFs, né? Eu tenho que observar, antes de mais nada, que eu preciso de um acompanhamento de um profissional de educação física. Por quê, prof? Porque ele vai observar aí a tua individualidade biológica, quais são as especificidades do teu treino, quais são as adaptações que vão ser necessárias, certo? E ele vai trazer para você e vai buscar em você uma melhor aptidão física para esse TAF, correto? E aí é importante que você observe também as exigências do edital. O que pede no edital? Quais são os tipos de exercícios que vão ser exigidos de mim, né, para a realização do processo seletivo para agente penitenciário, para corpo de bombeiro, para polícia militar, enfim, né, para essas áreas. Trago agora uma questão para a gente recuperar. E o que diz essa questão, prof? Diz o seguinte, a questão única também, que fala o seguinte: como a prática regular de exercícios físicos pode influenciar a aptidão física relacionada ao trabalho? Então, eu tenho como possibilidade de resposta, letra A, não há influência, são conceitos independentes. Letra B, os exercícios físicos não impactam na aptidão física relacionada ao trabalho. Letra C, pode melhorar a resistência, a força e a flexibilidade necessárias para atividades laborais. Letra D, a prática de exercício físico não tem relação com a aptidão física no trabalho. Letra E, a aptidão física relacionada ao trabalho depende apenas de fatores genéticos. Então, o que a questão quer? Ela quer saber como que essa prática regular do exercício vai influenciar, tá, na aptidão física, e essa aptidão física relacionada ao trabalho. E aí, dentre essas possibilidades de resposta, a correta seria, aliás, a letra C, que fala que pode melhorar a resistência, a força, a flexibilidade, que são necessárias para as atividades laborais, que são necessárias para minhas atividades no trabalho, certo? Muito bem, caríssimo estudante. Bora para mais uma revisão? Bora lá então, vamos para a aula de número 6. Na aula de número 6, nós falamos aí sobre o exercício físico na prevenção de problemas da coluna vertebral. E aí eu reforcei contigo o quantitativo de vértebras que nós temos. Ao todo aí são 33 vértebras, tá? São pequenos ossos.
nós temos aí as nossas subdivisões nessa coluna. Nós temos a cervical, a região torácica, a região lombar, a pélvica, a sacral e a coccígea. Na região do pescoço nós temos aí 7 vértebras, como é na cervical, então vem a primeira letra, que é a letra C, C de cervical. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, 7 vértebras. Na região do tronco, a torácica ou dorsal, nós temos as vértebras T, de T1 até a T12. Na região da cintura, né, na lombar aqui, na parte posterior aqui do nosso corpo, eu tenho 5 vértebras, né, que como é a lombar, é o L, L1 até o L5. Na sequência, eu tenho a pelve, que é uma base da coluna, onde os membros inferiores se articulam. E aí eu tenho 2 pontos, eu tenho a sacral, que elas são aqui interligadas, né, essas vértebras, com 5, e a coccígea, com 4, ok? Então, essa é a distribuição aí ao todo aí das 33 vértebras. Quando eu falo dessa coluna vertebral, é importante eu entender que essa coluna vertebral ela é o eixo central do meu corpo e ela vai me dar flexibilidade do tronco, ela vai me dar sustentação e vai me colocar de pé, vai me colocar na posição bípede, certo? Isso tudo é para te dizer também que essa nossa coluna vertebral, ela tá aí, essa estrutura, ela tá aí para proteger as estruturas neurais, ao mesmo tempo que coordenar e transmitir movimentos entre os membros superiores e membros inferiores também, certo? Dependendo do posicionamento em que eu fico aí muito tempo com essa minha coluna, eu posso ter algumas alterações nessas minhas estruturas, levando aí a alguns desvios posturais, né? Eu posso ter lombalgia e dor na lombar, dor ciática, hérnia de disco, bico de papagaio e osteoporose também, tá? Posso ter a migração aí desse líquido, o achatamento desse disco intervertebral, né, que é para amortecer e ele está forçando aí nessas estruturas ósseas, correto? O que mais que eu tenho que observar? Essa coluna normal, ela vai ficar alinhada, enquanto que se eu tiver uma escoliose, né, ficar muito tempo sentada, posicionado com um lado dos ombros apoiados, por exemplo, eu posso ter uma escoliose, certo? E aí eu posso ter diversos desvios nessa coluna, né? Posso ter uma cifose, uma lordose, e aí eu preciso prevenir e tratar esses desvios. Como? Através de uma prática orientada de exercícios, fortalecendo toda essa musculatura das costas, utilizando-me de fisioterapia e de bons hábitos posturais também. Dentre os exercícios que eu posso me utilizar, eu posso fazer aí exercícios de flexibilidade, exercícios pliométricos, exercícios de fortalecimento e exercícios funcionais também. Dentre as atividades práticas corporais, aí eu posso me utilizar dos benefícios da natação, do pilates, da musculação, da dança, da hidro, tá? Então tem muita coisa boa aí. E aí, para a gente recuperar aí, trago para você uma questão relacionada a essa temática também. E o que diz a questão, prof? Diz o seguinte: qual o tipo de exercício físico é mais indicado para prevenir problemas na coluna vertebral? Então, tem a letra A, exercícios aeróbicos de alta intensidade. Letra B, exercícios de levantamento de peso. Letra C, exercícios de impacto, como a corrida e saltos. Letra D, exercícios isométricos com prancha abdominal. E letra E, exercícios de alongamento e flexibilidade. Esse tá fácil, né, gente? A gente viu isso na aula muito bem, não que a gente não tenha visto as outras, mas isso daqui fica muito bem claro que é a letra E, né? Então, se eu quero trabalhar aí, prevenir, né, dar uma melhorada aí nessa minha estrutura, eu posso me beneficiar dos alongamentos e da flexibilidade também, certo? E para a gente fechar aí essa nossa revisão, trago aqui a última aula, que é a aula 7, sobre atividade física e os seus efeitos nas fases da vida.
certo? O que a gente viu? Sobre as reflexões sobre a atividade física, a importância do movimento, domínio da atividade física nas aulas de educação física. Falei aqui com vocês sobre a função social da atividade física nas fases da vida, tanto na infância, na adolescência, na fase adulto, né, idoso, e nos grupos especiais também, e pessoas com deficiência podem se beneficiar aí dessas práticas do exercício físico, certo? A atividade física sistematizada, o exercício físico, ele é muito democrático, né? Então, todos esses campos podem ser beneficiados. Existem, né, e eu posso me beneficiar de programas de atividade física, como a academia ao ar livre, academia de saúde, vida saudável. Trouxe para você aqui algumas dicas e orientações e a organização dessa prática da atividade física, observando o princípio de treinamento, a duração e a intensidade do esforço, os cuidados com essa prática da atividade física, procedimentos na organização desses programas de treino, práticas corporais nas aulas de educação física e também sessão de treinamento, certo? O que a atividade física vai me beneficiar, prof? Então, ela vai melhorar e vai aumentar muitas coisas, né? Muitas ações vão acontecer em seu favor. Como, por exemplo, melhorar aí o funcionamento do coração e da respiração, melhora a flexibilidade e as habilidades para se movimentar e correr, melhora a motivação, o bem-estar mental, com a redução da ansiedade, da depressão. Também tem uma melhora das habilidades de socialização, de relações de amizade, melhora o desempenho escolar, isso é muito bom para vocês, melhora o foco e a ação do estudante na realização de uma tarefa, também é muito bom. Melhora a forma como o estudante se organiza para fazer as tarefas diversas, aprender novas habilidades. O que vai aumentar, prof? Vai aumentar aí, eu preciso aumentar aí, né? Essa prática da atividade física ao longo do dia, a cooperação entre os colegas durante as atividades nas aulas, não só nas aulas de educação física, mas em todos os componentes. Atitude e a satisfação para fazer a aula de educação física, né? E também auxilia no controle do peso. Visto tudo isso, é hora da gente recuperar, não é mesmo? Então, bora lá recuperar aí dentro dessa temática. Trago mais uma questão para você. E a questão diz o seguinte: qual é o efeito da atividade física na adolescência? E aí você vai escolher qual é a opção que mais se encaixa corretamente nesse momento. Letra A, reduz a densidade óssea. Letra B, diminui a resistência muscular. Letra C, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Letra D, melhora a autoestima e o bem-estar. E letra E, prejudica o desenvolvimento social. E aí, caríssimo estudante, essa você tem propriedade para responder. E é lógico que eu acredito que você respondeu a letra D, que vai melhorar a sua autoestima, o seu bem-estar emocional, não é mesmo? Muito bem. Nossa revisão foi feita. Agora, galera, é com vocês, tá? Uma chance aí muito boa de recuperar, vem aqui comigo, de recuperar aí os conhecimentos que foram trabalhados, foram vistos aí durante as nossas aulas. Então, aproveite esse momento, faça sua avaliação com calma, responda com cautela. Antes de tudo, né, você já fez aí tua revisão, já olhou todas as anotações e agora é hora de sucesso. Vai lá e arrasa. Tchau, tchau.